Grande e maravilhoso Deus, obrigado por mais este dia, obrigado por mais esta oportunidade. Abençoa-nos em nome de Jesus, dá-nos a tua paz, teu amor e tua misericórdia. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbio 1:7. Pois desde o início nós sabemos que a sabedoria ela advém do temor que temos a Deus, ou àqueles que nem sabem muito bem a que temem, mas que têm um temor bastante volumado para com algo ou alguma coisa que para nós é determinado como Deus, Deus o eterno e todo-poderoso Deus. Mas este é o princípio do saber, ou seja, o temor ao Senhor é o princípio do saber. É por isso, justamente, que aqueles insensatos, os tolos, os malucos, os loucos, eles desprezam a sabedoria e até mesmo o ensino. Diz a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, que o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. E eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8:22-36. Pois é, essa é a sabedoria. E está aí algo que nos leva a imaginar que para adquirir essa mesma sabedoria, nós necessitamos de muito conhecimento. Bem, sinto afirmar, mas o conhecimento necessariamente não traz a sabedoria. A sabedoria, ela é justamente aquilo que te faz com que você consiga administrar o conhecimento ou colocar esse conhecimento a teu serviço, a serviço de tua vida, para o teu bem-estar e para o bem-estar daqueles que te cercam. Sem isso, de nada te adianta o conhecimento. O conhecimento passa a ser como uma bagagem muito pesada que você acaba tendo que carregá-la pelo resto da vida. Então vejam, sabedoria é justamente o mecanismo que só é visto quando alguém percebe que efetivamente sabemos o que fazer com o conhecimento adquirido. Caso contrário, o conhecimento é apenas uma bagagem, aquela bagagem pesada, aquela bagagem que começa a ficar cada dia mais pesada, especialmente porque à medida que acumulamos conhecimentos, passamos a acumular também a vaidade, que juntamente com a necessidade que nos levou a buscar tal conhecimento, traz consigo uma irmãzinha mais nova, de nome sedução, que gera a ganância. Mas a bagagem, ela não deixa de crescer, ela nunca vai parar de crescer, porque junto com esse conhecimento vem junto também a arrogância
e o demais. Aquilo tudo que envolve. E é justamente aí que percebemos que a falta de sabedoria pode estar cada vez mais atrelada ao excesso de conhecimento. Ou seja, com o excesso de conhecimento, você está mais próximo da falta de sabedoria do que da própria sabedoria. A sabedoria, ela vai ser o motor que vai fazer com que você possa administrar todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. O sábio, em hipótese alguma, busca o mal, porque, como visto acima, sem o temor ao Senhor, não se adquire a dita sabedoria. Na natureza, nós encontramos o rastro da sabedoria. Como diz lá em Provérbios 1,17, em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Pode tentar estender uma rede perto de uma ave. Ela simplesmente vai embora. Ela não vai cair na rede. Porque a sabedoria está na própria natureza. O rastro da sabedoria está colocado na natureza. E não somente nesta passagem, mas nós poderíamos ficar aqui horas e horas a desfiar o longo rosário de citações bíblicas que comprovam ser a sabedoria aquilo tudo que provém de Deus, ou seja, o néctar de Deus com abundância sobre a tua vida, que é a sabedoria que vai fazer com que você administre com classe aquilo tudo que você adquiriu pela observação e por tudo mais que você pode ter para você obter a dita sabedoria. O homem louco, o homem maluco, o homem ensandecido, esse corre louco e desvairado, porque a ganância e o escárnio tira-lhe a vida. Simplesmente porque lhe falta o quê? A sabedoria. E como teima em não conhecer onde a sabedoria principia, ele pena sob o pesado jugo de ser escarnecedor. Ele não se apercebe que ao afastar-se do que principia a sabedoria, ou seja, afastando-se de Deus, ele se coloca no colo da adversidade. E dessa forma, porque não aceita o conselho da sabedoria e despreza a repreensão que dela advém, ele vai se afastando cada vez mais justamente daquilo que lhe pode dar uma condição de vida melhor e mais adequada. Ou seja, Deus pode te dar a vida na plenitude da palavra. E como diz lá em Tiago 1,5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele a todos dá essa sabedoria com generosidade, sem reprovação, e nunca ele deixará de te conceder. Ela sempre te será concedida. Porém, busquemos a sabedoria pelos nossos meios, através de Deus. E claro, o objetivo principal, quando buscamos a sabedoria, é justamente provar que essa sabedoria existe sem Deus e que podemos adquiri-la pelos nossos próprios esforços. Assim, nós damos valor ao ouro, à prata, e ignoramos que andar nos caminhos retos nos daria a conhecer justamente as veredas da justiça, do juízo e da equidade. E assim, claro, a sabedoria passaria a conviver conosco e nós passaríamos a ser amistosos para com ela. E justamente também para com o conhecimento, porque ele é que vai nos dar a condição de entender melhor o que seja a sabedoria. Eu não preciso dizer que tudo em tua vida terá um novo significado. Não preciso dizer que a luz será muito mais clara e que teus olhos verão muito mais longe, até porque falar disso acaba por significar chover no molhado. Como diz em Provérbios 5:12-13, então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Ora, diz ainda em Provérbios 6, de 6 a 11, vá ter com a formiga, ó preguiçoso,
Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão ela prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do teu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Lembre, portanto, que a disciplina te dará o que necessita para que possa, pela sabedoria, organizar o arcabouço que o conhecimento te provê. E dessa forma, utilizar a esse mesmo conhecimento com a graça necessária para que o mesmo produza em tua vida todo o bem e não o mal que o mesmo pode produzir. Ora, ouça a voz da sabedoria e perceba que o entendimento também quer ser ouvido por ti. Eles querem que, ao dar-lhes ouvidos, percebamos a prudência, a retidão que anda com eles e habitam no mesmo ambiente. Pense nisso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.